10 fatos psicológicos interessantes sobre pessoas quietas. Todos nós conhecemos alguém que é mais reservado, aquela pessoa que não fala muito, está sempre reservada e não é muito notada. Talvez seja um amigo, um membro da família, ou talvez alguém que você veja por perto no seu bairro. Talvez até mesmo seja você. Apesar da sociedade frequentemente pensar que ser barulhento e extrovertido é a melhor forma de fazer amigos e ter sucesso, enquanto ser mais reservado é muitas vezes visto como socialmente inadequado, existe muito mais para se aprender sobre pessoas quietas do que se imagina. Vamos analisar alguns fatos psicológicos interessantes sobre pessoas caladas para que você possa os compreender melhor e talvez até aprender algo sobre si mesmo no processo. Conte-nos uma situação curiosa ou engraçada envolvendo pessoas mais silenciosas e quietas e que você já tenha convivido com elas. Se você gosta de aprender, já deixe o seu like, pois queremos agregar mais e mais aos seus conhecimentos. E vamos ao vídeo? 10 fatos psicológicos interessantes sobre pessoas quietas. 1. Elas não são necessariamente tímidas. É fácil presumir que uma pessoa quieta é tímida, e embora isso seja verdade às vezes, nem sempre é o caso. Pessoas quietas não gostam de chamar a atenção para si mesma, isso é certo. Elas até podem evitar ser o centro das atenções, mas isso não significa que sejam tímidas. Elas podem ser amigáveis, socializar bem e desfrutar de conversas com outras pessoas com as quais se sintam à vontade, embora prefiram falar menos e ouvir mais. Os tipos mais silenciosos podem ter muita coisa acontecendo em suas mentes, mas nem sempre se sentem à vontade para compartilhar seus pensamentos ou sentimentos. 2. Elas são extremamente leais. Pessoas quietas não gostam de ser superficiais apenas para ter mais amigos. Elas preferem qualidade em vez de quantidade, então conquistar a confiança delas pode levar algum tempo e esforço. Por causa disso, elas têm poucos amigos verdadeiros com quem realmente se conectam. Portanto, quando você se torna próximo delas, é algo importante. De fato, a lealdade é um de seus valores fundamentais. Elas também sabem guardar segredos e serem sempre verdadeiras com você. 3. Elas não são necessariamente irritadas ou deprimidas. Indivíduos quietos são frequentemente mal compreendidos e interpretados por outros como irritados ou deprimidos. Embora isso possa ser verdade para algumas pessoas, nem sempre é o caso de todas. Como são mais introvertidas e se sentem esgotadas com as interações sociais, elas podem simplesmente precisar de se afastar da multidão por um tempo e resgatar as suas energias ficando sozinhas. Elas realmente apreciam o tempo que passam consigo mesmas para refletir sobre a vida e aprender com experiências passadas, sem precisar explicarem-se ou defenderem suas decisões. 4. Elas são curiosas, independentes e altamente motivadas. Pessoas quietas geralmente são curiosas, o que as leva a experimentar e aprender coisas novas. Elas são mais independentes e autodeterminadas, o que as torna mais propensas a alcançar seus objetivos. Essas pessoas não precisam que lhe digam o que fazer ou quando fazer algo. Elas preferem trabalhar sozinhas porque gostam de estar no controle de seu próprio destino. Além disso, pessoas quietas são bastante imaginativas e criativas, pois passam muito tempo pensando em coisas que outras pessoas talvez nem considerem a princípio. 5. Frequentemente, elas são altamente sensíveis e empáticas. Você pode ficar surpreso ao descobrir que pessoas quietas são mais propensas a ser altamente sensíveis e empáticas do que os seus pares mais extrovertidos.
E isso acontece porque elas têm uma resposta emocional mais forte às coisas. Elas podem chorar em filmes tristes ou se aborrecerem mais facilmente, mas isso não significa que elas sejam mais propensas a agir com raiva ou se ofenderem facilmente pelas palavras dos outros. Elas são simplesmente mais conscientes de seus próprios sentimentos do que aqueles ao seu redor. Pessoas mais silenciosas também têm a capacidade de se colocar no lugar dos outros, compreender seus sentimentos e emoções, bem como se relacionar por meio de experiências compartilhadas. 6. Elas não estão necessariamente entediadas, mesmo que possam parecer. Pessoas quietas raramente ficam entediadas. Elas podem estar pensando em algo tão interessante que para elas o que está acontecendo ao redor nem se compara ao que está sendo vivenciado em sua própria mente. Ou podem estar apreciando o silêncio e se concentrando no que está acontecendo ao seu redor. E, como são ouvintes ativos, também podem estar prestando atenção em uma conversa ou evento sem precisar intervir imediatamente com a sua opinião. Além disso, indivíduos mais reservados sentem-se mais energizados e focados por meio de atividades solitárias. Eles também têm uma vida interior rica, portanto, não precisam preenchê-la com estímulos externos para se sentirem realizados. 7. Elas são mais autoconscientes. Pessoas quietas estão confortáveis com quem são, a ponto de não terem problemas em se expressar de forma autêntica. Esse traço as torna honestas consigo mesmas e com os outros também. Essas pessoas não duvidam de si mesmas porque têm clareza sobre seus sentimentos em relação às coisas. Elas não têm problema em dizer aos outros quando precisam de uma mudança ou quando algo não está funcionando para elas, e têm a coragem de fazerem e realizarem tais mudanças. Além disso, indivíduos quietos buscam oportunidades para crescer pessoalmente e profissionalmente, e esse desejo de crescimento pessoal os torna ainda mais autoconscientes como indivíduos que apreciam o aprimoramento contínuo. 8. Elas são emocionalmente estáveis. Em geral, pessoas quietas são emocionalmente estáveis, o que significa que têm uma perspectiva positiva sobre a vida e lidam melhor com o estresse. Isso acontece porque elas são muito boas em controlar suas emoções e geralmente são menos reativas do que a média ou até mesmo do que a maioria. Devido à sua capacidade de falar somente quando necessário e permitir que os outros falem sem interromper ou julgá-los, elas conseguem absorver informações sem serem influenciadas ou tirar conclusões baseadas unicamente no que alguém diz. Por esse motivo, essas pessoas estão melhor preparadas para lidar com situações difíceis e resolver conflitos com mais facilidade. 9. Elas são mais pacientes. Pessoas quietas geralmente são mais pacientes do que aquelas que são barulhentas e falantes. Quando uma situação se desenrola, elas têm mais probabilidade de esperar que ela se desenvolva antes de formar uma opinião ou tomar uma atitude. Essa paciência está enraizada em sua capacidade de se concentrar no momento presente e lidar com uma coisa de cada vez. Pessoas mais silenciosas não se apressam em novas experiências, o que a ajuda a estar mais consciente do que está acontecendo ao seu redor no momento, em vez de se perderem em pensamentos sobre o passado ou o futuro. Como resultado, elas têm mais paciência quando se trata de lidar com situações à medida que surgem. Elas são menos propensas a fazer julgamentos precipitados ou tomar decisões baseadas em uma resposta emocional. 10. Elas são altamente observadoras e têm boa memória.
Pessoas quietas têm talentos para perceber detalhes e lembrar de coisas pequenas. Isso ocorre porque elas prestam atenção em seu ambiente, observam com atenção e ouvem com cuidado. Elas frequentemente se lembram do que os outros dizem e fazem e conseguem recordar informações rapidamente. Indivíduos mais reservados também são ótimos solucionadores de problemas, pois passam mais tempo analisando situações antes de decidir qual a ação deve ser tomada em seguida. Como você pode ver, existe muita profundidade e complexidade nas pessoas quietas, e todos nós poderíamos nos beneficiar ao aprender sobre elas em vez de julgá-las. Da próxima vez que estivermos perto de alguém que parece discreto e quieto, lembre-se de que pode haver mais na personalidade deles do que os olhos veem. Se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe-o com seus amigos para que possamos continuar fazendo mais conteúdos assim. Para mais vídeos como este, clique no botão de inscrever-se e se inscreva, e não esqueça de ativar o sino da notificação. E não deixe de conferir nossos outros vídeos também. Este é o canal CDC7. Obrigado por assistir.